esperar o pessoal ir entrando aí, Ti. Você vai falando pra mim, tá? Tá, vou falando assim. Está informando os seguidores. Ao vivo. Maria Doce BH entrou. Olá, Maria, boa noite. Adri. Oi, Dri, boa noite. Boa noite, meninas. A Miriam Graziello, Zé Henrique. Oi, Miriam. Oi, Zé Henrique. Boa noite, pessoal. A Sejam Rosângela. bem-vindos. Oi, Rosângela. Ione Candy Cakes. Oi, Ione. Boa noite. A Miriam tá mandando um olá. Ellen Olá, Máximo. Miriam. Oi, Ellen. Boa noite. A Jaqueline tá mandando um oiê. Oi, Jaque. Boa noite, Zé Henrique mandou. Boa noite, Zé Henrique. Falou que ia entrar e entrou na nossa live, A hein? Vilma. Oi, Vilma, boa noite. O Deco. Oi, Deco, boa noite, meu amigo querido. Rosângela. Rosângela Dantas. Oi, Rosângela. O Deco mandou boa noite em Portugal. Boa noite pra Portugal, boa noite pra você, meu amigo querido. Gente, eu tô com um bolo aqui desastroso na minha mesa. A Aline Cadivel. Oi, Aline, boa noite, prima linda. Pensa num bolo desastroso que nós temos aqui. Na hora que puder iniciar, Tico, você me Pedacinho de fala. cana. Zeres Maia. Boa noite, pessoal. Pedacinho de cana mandou um emotinho apaixonado. Quem? O Thiago mandou, não ouvi. Pedacinho de cana. Ah, obrigada. Cozinhando na cabana, acabou de entrar. Olá, boa noite. Gente, vamos iniciar a nossa live, né? Nossa live da técnica do bolo, técnica e dica do bolo inabalável. Vou passar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de organização na cozinha, planejamento, um pouquinho de ingredientes, um pouquinho de tudo aqui, né? Dessas aventuras, vou contar um pouquinho. Nós teremos breve e vou contar e dar dicas que eu acho assim que pode fazer diferença aí em quem trabalha com bolos, em quem pretende trabalhar, enfim. São dicas de ouro para ter um bolo inabalável, gente, porque olha isso aqui. Vocês têm noção? Ó, esse bolo aqui tá caindo um pedaço, esse lado aqui tá saindo o recheio. Vocês não têm noção o que é ter um bolo desabando. Ter um bolo desabando no transporte de um carro, ter um bolo desabando na mesa do cliente, ou o cliente ter esse bolo desabando é a pior coisa que existe, né? Pensa. E assim, um bolo mal feito, desabando, caindo, desmoronando, causa uma repercussão super negativa. E um bolo muito bem feito, super bem executado, faz toda a diferença, né, gente? Então, assim, eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento e muitas pessoas se apegam somente a receitas. E a vida não é só receita, gente. A vida também da gente, da confeiteira, da pessoa que trabalha com face e venda, também é organização, planejamento na cozinha, porque senão ela não consegue entregar um produto de excelente qualidade para o cliente. E eu já sofri muito no começo da minha carreira aí de confeiteira, já estou há alguns anos na profissão e hoje eu sou muito feliz porque os bolinhos vão, eles ficam na mesa, as pessoas viajam com os bolinhos e assim, eu recebo muito feedback positivo e isso me deixa muito feliz, gente, porque assim, você faz um bolo, você quer saber o que o cliente achou do seu trabalho, se o pessoal gostou. Então, assim, nós queremos ter o feedback. Aí vocês imaginam fazer um bolo assim e todo mundo vê um trabalho seu assim. E comigo já aconteceu isso. Eu já tive bolo caindo no carro, eu já tive bolo caindo na mesa, eu já tive bolo caindo assim em festas enormes. E foi super assim, triste. Foi aí que eu busquei capacitação, né? Me organizei e descobri que eu poderia ter um trabalho com excelência. Porque a festa, a pessoa tem maior expectativa, é um momento feliz, é um momento de alegria.
Então você tem que oferecer o melhor do seu trabalho, não é mesmo? E eu vou começar aqui falando brevemente sobre o que faz a diferença na nossa cozinha, no nosso trabalho, no planejamento de cada etapa da estruturação de um bolinho perfeito, de um bolinho inabalável. Se você seguir todas essas técnicas que eu vou ensinar aqui hoje, você pode ter certeza que você tem o caminho inteiro percorrido para fazer um trabalho com excelência. Então eu vou começar falando para vocês sobre planejamento. O que acontece? Nós temos que ter aquele dia que a gente organiza toda a nossa produção, que nós temos o planejamento, que nós fazemos as compras, organizamos a agenda, planejamos a semana. Aí nós temos que ter, aqui assim, na minha produção, com os bolos, eu trabalho da seguinte maneira. Eu tiro um dia para assar todas as minhas massas, eu asso todas as minhas massas, embalo as massas, o dia assim que vai chegando perto do final de semana. Asso todas essas massas, deixo essas massas irem descansando e armazeno essas massas. Tudo muito fresquinho, mas eu tenho esse planejamento das massas. O que é importante aí é cada confeiteiro conhecer a sua massa, se sua massa é estruturada, se sua massa aguenta aquele determinado tipo de recheio, se ela não vai ficar quebrada, enfim, temos que sempre assar as nossas massas com antecedência e dar o tempo de descanso das nossas massas, certo? E outra coisa que nós temos que fazer, temos que nivelar muito bem nossas massas. Por quê? Na hora que eu for montar um bolinho, se a nossa massa estiver mal nivelada, ou seja, mal cortada, a gente cortar ela toda torta, o que vai acontecer? Nosso bolinho vai ficar troncho. Na hora de montar ele vai ficar tortinho, tipo esse aqui, ó. Tortinho legal. Então, gente, a parte aí das massas é sempre muito importante nós conhecermos a estruturação, a nossa massa, certo? Que ela é um dos alicerces para o nosso bolinho ficar seguro, tá? E outra parte, os recheios. Nós precisamos trabalhar com recheios consistentes, mas assim, ao mesmo tempo, aquele recheio cremoso, aquele recheio equilibrado, aquele recheio que não vai ser molengo, gente, e vai fazer isso, ó, no nosso bolo. Vai ficar vazando na lateral, certo? Porque o que acontece? Quando eu tenho um recheio mole, ele não vai suportar a estruturação do nosso bolo. Ele vai sair para algum lado. Então, ele vai sair geralmente para as laterais, desestruturando o nosso bolo. Em relação às massas, nós temos, eu vou voltar ao ponto das massas que eu esqueci de falar, nós também temos que ter cautela ao molhar as nossas massas, umedecer elas assim, não em grande quantidade, molhar na medida do possível. Se é uma massa mais sequinha, dá uma leve umedecida e faz aquele testezinho com a colher para ver se sua massa ficou molhadinha na medida, porque se a gente encharca, nosso bolo vai despedaçar e também vai amolecer o recheio. Um fator, né, ele invade o outro, então ele desencadeia uma coisa ruim na outra parte da sustentação do bolo. Então tá, aqui nós falamos sobre massa, sobre o recheio, sobre umedecer a massa do nosso bolinho. Agora eu vou falar sobre o suporte do nosso bolo. Nós temos que sempre procurar suportes que tenham aquela capacidade na hora da gente transportar o bolo. Se a gente pegar um pratinho de papelão, nosso pratinho vai envergar, vai dobrar, enfim, não vai dar toda a estabilidade que nós precisamos. Então nós precisamos trabalhar sempre, gente, porque é pertinho esse bolo que eu tenho que levar num lugar perto, mas sempre vai ter um impacto, alguma coisa no caminho, enfim. Nós temos que trabalhar com pratos mais rígidos, tabuleiro de MDF, prato de vidro, prato de porcelana, ou esses disquinhos cakeboards mais durinhos. Se for um bolo de andar, então, nem pense em colocar nesses disquinhos, né? Sempre ter esse cuidado, porque é fundamental no transporte do nosso bolinho. Senão, o que
que vai acontecer? Na hora que o cliente pegar o bolo já vai cair. Se é um bolo pesado, já vai dobrar o prato. Geralmente o cliente não sabe muito pegar o bolo, né? A gente tem que orientar, enfim. Por mais que a gente orienta, sempre dá aquela, né, deslizadinha na mão, bate o dedo no... Então, tendo um prato seguro, nós vamos garantir a segurança desse bolinho, certo? Então, eu falei sobre as nossas massas, umedecer as massas, os recheios, a parte do prato, né, pra gente poder armazenar aqui o nosso bolo, decorar nosso bolo com segurança, num pratinho mais durinho. E agora eu vou falar sobre a decoração. Nós precisamos ter uma cobertura que nós conhecemos, que ela seja muito bem aceita na nossa região. Temos várias aí no mercado que ela combine com a nossa massa, né? Que a nossa massa suporte também ela. Porque tem gente que às vezes vai decorar um bolo com brigadeiro. O brigadeiro tá super duro, já sai mancando, lasca do bolo, tudo. Enfim, então nós temos que ter uma cobertura bem legal, bem utilizada no mercado, bem aceita, né? Que possa trabalhar com infinitas decorações. Enfim, uma cobertura gostosa. E sempre fazer a pré-camada no nosso bolinho e decorá-lo com a decoração aí da preferência. Nós precisamos sempre fazer todos esses processos para ter segurança do nosso bolinho inabalável. E aí, gente, um dia eu fui levar um bolo para uma cliente e eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha uma massa que não era legal. Eu tinha, tipo, lá a massa da minha mãe, da minha avó. Fiz essa massa sem experiência nenhuma, montei o bolo com recheio molengo. E assim, coloquei uma camada muito generosa de recheio. Tá, montei esse bolo, ficou assim, 100%. Falei, nossa, eu tô arrasando, né? Esse bolo tá perfeito. Quando eu fui decorar esse bolo, eu já vi que ele tava, tipo, capota, mas não breca, sabe? Eu falei, acho que é algo da minha cabeça, meu bolo tá bom, não sei o que, eu não tinha experiência, né, gente? A gente quer ser aventureiro, enfim. Quando acaba, tá, eu vi que o bolo começou a querer dar uma envergadinha, eu falei, acho que tá tudo ok, acho que é o tempo que tá calor e tal. Quando eu fui ver, esse bolo foi começando a desmoronar. Peguei ele e eu já tava assim, pertinho do horário da festa, fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Sorte que essa cliente era super legal, era super humana, ela entendeu tudo, não tinha muitas pessoas nessa festa, tipo, era algo bem íntimo, pequenininho, e era algo na casa dela mesmo. E ela entendeu, tal, não cobrei pelo serviço, mas pensa, como que eu fiquei chateada? Você tem todo o trabalho de fazer um bolo, mesmo que sem experiência nenhuma, aí você vai e tem seu bolinho no chão. É muito triste. Por isso que essa aula é importante, né, Carol? Porque por isso, assim, que essas dicas e técnicas que eu estou falando aqui, eu ainda vou falar mais um pouquinho, tá? Mas eu vou ser breve, tá, gente? Vou falar mais um pouquinho, algumas coisinhas. E por isso, assim, que é muito importante você conhecer até mesmo, gente, a função dos ingredientes em cada receita. Por exemplo, eu saber a função dos ovos na minha massa, da farinha. Eu ter ingredientes de qualidade, ingredientes em temperatura ambiente, não é loucura, tá? É tudo muito importante. Tudo faz parte do processo. Então, assim, é muito importante. Às vezes o cliente, tem aqueles clientes que falam, faz um bolinho pra hoje, pra gente. E aí a gente fala, não dá, tal. O que acontece? O cliente já faz, assim, caras e bocas e fala, nossa, não dá, só um bolinho e tal. Gente, se eu faço um bolinho hoje, assando essa massa hoje, prensando o meu bolo hoje, que é montando ele, tudo hoje, fazendo todos os processos no mesmo dia, esse bolinho vai desmoronar no carro do meu cliente ou na mesa do meu cliente, não tem como. O bolo, ele precisa ser refrigerado pelo menos 12 horas. Quando nós fazemos todos os processos assim de véspera, enfim. Se eu quero pegar um bolo no mesmo dia, eu até posso pegar. Se eu tiver a minha receita certa, conhecer muito bem minha massa, minha receita, eu sei que ela me passa segurança para eu fazer aquele bolo.
eu ter feito essa massa com antecedência, ter tido descanso dela, aí eu consigo até pegar, eu ter planejamento, ter massas, recheios, enfim, até consigo pegar deixando o meu bolinho ali descansar por umas 4 horas no freezer ou umas 6 em geladeira. Agora, se eu fizer tudo no dia, assar a massa, fazer o recheio, montar o meu bolinho, esse bolo vai cair no pé do meu cliente, entendeu? Então eu preciso muito ter planejamento. Outra coisinha, nós podemos montar os nossos bolinhos tanto na assadeira, tanto na fita do acetato, que é aquele plástico, né? Aquela placa de acetato. Nós podemos montar os bolinhos assim e deixar 12 horas na geladeira. Ou as 4 horas que eu falei, se você conhecer a sua receita, se você tiver feito sua massa com antecedência de 1 dia, 2 dias, enfim. Aí você pode até se organizar e não perder uma encomenda. Agora tudo no dia, gente, não tem condições. Assei minha massa agora, vou esperar meia hora essa massa esfriar. Vou colocar o meu recheio nessa massa, meu bolo vai azedar. É assim, é triste falar, mas acontece. Então, por isso que temos que ter todo cuidado na manipulação, na conservação, no planejamento de executar as receitinhas. Senão, gente, é BO na certa. E assim, a gente também manipula a saúde, né, ao fazer os bolinhos, os alimentos. Então, nós temos que ter toda essa preocupação. Então, a gente não pode se aventurar muito na cozinha para acontecer isso, ó. Técnica do bolo inabalável. No meu caso, que eu disse, eu até montei o meu bolo com antecedência, tudo, só que eu não tinha as receitas certas, né? Eu tinha uma massa que era BO, eu tinha um recheio que era BO, então por isso que o meu bolinho caiu no pé da minha cliente. Ele caiu no pé da minha cliente, gente. Carol, em relação ao transporte, é importante, né? Você orienta levar o bolo no colo? Então, gente, em relação ao transporte, eu quero ressaltar isso. É muito, muito, muito importante vocês orientarem a pessoa. Se for o cliente, vou dar um recadinho assim de maneira geral. Importante, confeiteiras, orientarem o cliente sobre o transporte. Não leve o bolo no colo. Sempre faça a higiene do seu carro na parte da frente, né? No chãozinho ali, no assoalho, para transportar esse bolinho, ou forre uma toalha, enfim. Confeiteira, compre uma caixa para colocar esse bolinho. Se tiver topos, às vezes não dá, gente. Às vezes, pelo menos aqui na minha região, não tem caixas com altura para eu transportar bolo ou para o cliente transportar bolo com parte de papelaria personalizada. Então, muitas vezes os bolinhos vão destampados, mas aí o cliente se responsabiliza, porque às vezes o cliente não quer que tampa também, porque não cabe, quer colocar em boleira. Mas é muito importante vocês orientarem os clientes a transportar esse bolo com segurança e clientes também terem essa consciência. Porque a gente demora dias, né, para fazer um bolinho, porque o bolinho a gente não vai fazer ele em um dia. Sim, nós trabalhamos 3 dias seguidos as confeiteiras. Um dia massa, um dia recheio, outro dia montagem e decoração, certo? Então é todo um trabalho para um bolinho, porque são processos que temos que respeitar. Então, assim, temos também que orientar. Por exemplo, minha tia vai buscar o bolo, a minha prima vai buscar o bolo aí na sua casa, né, para a confeiteira. Então, nós também devemos sempre orientar essas pessoas que a gente pede aí, né, para buscar os bolinhos, ter cuidado, porque às vezes a gente vem um pessoal aqui que é até cuidadoso, assim, de coração, mas vem um pessoal meio desastrado e dá um medo total. Você faz o bolo com tanto carinho, aí eles dobram o disquinho, eles põem no colo, aí você fala, não leva no colo, eles põem no colo, não, filha, não dá nada não, põe no colo. Então, às vezes também eu recomendo também transportar no porta-mala do carro, é bem seguro, tá? São essas duas maneiras aí que eu recomendo estar transportando, porque faz parte aqui do meu dia a dia, né? São as minhas experiências. Os bolinhos até viajam assim, viagens longas de 120, 150 quilômetros e chegam perfeitos, em perfeito estado também. Tem alguma perguntinha, Ti? Não. Não? Não, só tá
O pessoal tá A curtindo. Keila, a Beli Papelier entrou. Oi, A Dani, Sara, boa Bolos noite. Profissional. Manu Pilates Store. Então, gente, A Bergamachi. Elaine Cardoso. Olá, Kit meninas, Boutique boa Barlaerte, noite. Adriana. Então, assim, e sempre é muito importante a gente fazer também recheios mais consistentes, como eu disse, e fazer na lateral do nosso bolinho, a gente fazer uma barreirinha de contenção, que é uma cordinha que a gente faz em volta da lateral do bolinho, é como se fosse a borda de uma piscininha, para colocar esse recheio. Porque tem pessoas que trabalham com recheios mais molinhos. Por exemplo, esse recheio é um recheio mousse. Ele está vazando total porque ele não tem a barreirinha de contenção. Então nós temos que ter todo o cuidado na manipulação, né? Todo o respeito com o nosso cliente. Tá, tudo bem. Eu fiz uma caca no bolo, meu cliente, eu não vou cobrar do meu cliente, mas pensa, né? Que chato, que triste que é. E assim, gente, eu não sou santa não, eu já tive problema com os bolinhos. Tanto é que eu estou aqui expondo, falando a minha dor pra vocês. E é muito triste, porque a gente é observado de uma outra maneira. A gente não é observado como um profissional, né? Mas hoje, graças a Deus, eu desenvolvi aí as receitinhas com muito estudo, muito seguras, muito gostosas. Recheios assim que ganham bastante o coração do pessoal, enfim. E eu vi a necessidade de começar a dar os cursos, ajudar outras confeiteiras ou outras pessoas que querem trabalhar com bolinhos, não só na confeitaria, mas tem muitas pessoas aí que querem fazer um bolinho para uma comemoração em casa, para o sobrinho, para a prima, para o tio, para o filho. Muitas mamães que ganharam um bebê, querem fazer aí o bolo do mêsversário do filho, mês a mês, enfim. Então foi aí que eu vi essa necessidade, tanto de trabalhar com muitas encomendas, né, de bolinhos de aniversário, com o meu delivery e também com os cursos. Uma maneira assim que eu vi de ajudar a encurtar essas dores aí que o pessoal tem. Gente, vocês não têm noção quanto que uma confeiteira chora quando ela vê que o bolo dela caiu, sabe? É muito triste. Então eu vi assim a necessidade de começar a dar os meus cursos, né? Eu desenvolvi o curso do Master Scoop Chantininho, obra de arte na confeitaria. Peguei todas essas dores que eu tive e coloquei no meu curso. E foi aí que eu vi que eu posso ajudar muitas pessoas a ingressarem na confeitaria com o meu curso. Então, gente, é isso. A Bárbara tá aí, mandou boa noite. A Bárbara é nossa Bárbara, aluna, né? Fez noite. a massa hoje, ficou toda feliz. Gente, a Bárbara fez a massa do nosso curso, que chama, acho que é perfume amanteigado que ela fez. Ela tá assim, apaixonada. Pensa numa massinha deliciosa de chocolate. E a Bárbara manda muito bem, ela trabalha super bem. Tem pergunta? Então vamos lá, vamos recapitular as dicas que você abordou aí. Teve o pessoal Vamos que lá, entrou agora, né? São as massas, né? A massa no ponto correto. Isso, gente, olha, então, pra quem chegou agora atrasadinho, eu falei um pouquinho sobre as massas, estruturação das massas, caldas das massas, os recheios, a importância da montagem, deixar o bolinho prensado 12 horas na geladeira. Gente, mas por que essas 12 horas, né? Carol tá doida? Não. Esse bolo ele vai ficar mais compacto, né? Ele vai ter o equilíbrio de calda, vai ficar tudo mais absorvido, mais saboroso, mais gostoso. Ele vai ficar muito mais seguro, né? Para receber aí a decoração. Então a importância das 12 horas na geladeira, a importância de uma decoração, de uma boa cobertura, que você faça decorações lindas, né? E a importância do transporte e de escolher um disco que seja, né, seguro para você transportar o seu bolo. Então eu falei sobre esses temas, né? E sobre a repercussão negativa de fazer um bolo que desaba e a repercussão positiva, né, de quem
faz um bolo bonito com uma boa apresentação. Esse bolo você fez proposital, né, pra ele? Gente, então, esse bolinho aqui, eu fiz ele todo errado pra vocês verem, né, como que fica um bolo que causa um acidente, ó, ele fica sem estrutura nenhuma, um bolo que uma pessoa às vezes faz sem experiência, sem ter uma receita certa. Nas laterais, né? Tipo assim, eu fiz um bolo sem experiência nenhuma da minha época, que eu era aventureira na cozinha. Então foi aí que eu vi a real necessidade de eu me capacitar, buscar receitas legais, né, que encantassem o meu cliente. Aí, gente, é isso, ó. Aqui meu recheio está mole, está vazando nas laterais, o bolo não foi bem estruturado, nem bem montado, o recheio tá mole, mole, mole e tá todo troncho, coitado. Já caiu um pedaço aqui, ó. A massa tá molhada demais, ó. O que acontece? Quando a massa tá molhada demais, ela não tem estruturação. Ela amolece o recheio começa a vazar, além do recheio tá mole. Ah, outra coisinha, quero falar uma coisa muito importante pra vocês. Eu parti o bolo aqui agora. Tipo assim, sabe aqueles bolos que tem morango? Maior medo da confeiteira que não tem experiência é sobre o morango, né? Esse bolo aqui tem morango. Aí tá, eu vou, monto meu bolo, pico os morangos e já jogo no meu bolo. Não pode, viu, gente? Dica aí importantíssima sobre os morangos. Temos que picar esses morangos, colocar na peneirinha, colocar açúcar, deixar uns 40 minutos esses morangos chorarem também. Vai sair um líquido, tá? No final desses 40 minutos vocês vão ver que deu uma leve desidratada no moranguinho. É uma dica top para quem não sabe trabalhar com frutas no bolo, tá anotando aí. Por quê? Também acontece e também aconteceu comigo colocar frutas sem chorar no bolo. O bolo começou a chorar, tá? Então às vezes você tem uma receita legal, super massa, só que assim, você monta seu bolo, põe a fruta e não fez a maneira correta, não trabalhou da maneira correta com a fruta. Então você precisa ter todos esses cuidados também. Mas assim, gente, são muitos temas, né? Eu ficaria falando aqui até amanhã, porque são muitos temas que ainda nós vamos trabalhar com vocês, passar aí um pouquinho da nossa experiência. Mas hoje, assim, para ser breve, eu passei para vocês essas técnicas, né? Que não é só receita, você precisa estar atento às técnicas também. E em um dos módulos do meu curso, acho que é o módulo 4, eu ensino toda a receitinha de um bolinho gostoso, tipo um bolo que é meio parecido com esse, só que ele não tem essa aparência, tá, gente? Esse eu fiz bem proposital mesmo para mostrar para vocês que é bem desastroso, ó. Um bolo mal executado, enfim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver uma live depois, um tema para vocês de receitinha, que eu sei que vocês adoram receitinhas. Mas também nós vamos ter mais aulas aqui também sobre didática, né, de confeitaria. Tem alguma perguntinha? Tão importante quanto, né? Isso, porque é tudo muito importante. Uma coisinha altera a outra. Então nós temos que estar sempre muito atentos a tudo, tanto a didática quanto a prática, enfim. A Aline falou parabéns pela iniciativa de dividir suas experiências. Ó, gente, meu bolo tá caindo, ó. Eu falei que ia ter bolo desmoronando. Vocês têm noção o que é isso? Podia ser numa festa, né? É. Então, gente, eu tô pensando aqui, ó, Tiagão, o que você acha? O Tiagão é o homem doce, gente. O que você acha, Tiagão, da gente deixar aí um cupomzinho de desconto nessa live? Pra quem ficou até agora? Isso, vamos deixar aí. Eu acho uma ótima. Quem então, quiser aprofundar mais o conhecimento, né, levar a confeitaria, fazer bolos a sério, então, quiser... Eu acho bem bacana. Quem quiser aí entrar nesse mundo, nesse mundo doce, nesse mundo cheio de elogio, nesse mundo maravilhoso, nós vamos deixar aí um cupom de desconto, de 30% de desconto, tá? Então é só quem for fazer a compra, não esquece de aplicar. O código vai ser TRINTOU, deixa eu ver aqui. O cupom vai ser, o código é TRINTOU. Vocês não podem deixar de
digitar o Trintou e aplicar, gente, tá? Pra ganhar os 30% de desconto, Isso, né? Pra quem quiser se aprofundar quem mais. quiser adquirir, enfim. Porque assim, gente, todo mundo me pergunta, Carol, você vem, tipo assim, você dá aula, Carol, você dá o curso, Carol, isso. Então, assim, né, tem muita gente que ainda não sabe que eu estou, né, agora no mundo online. Então, quem quiser aí adquirir, é só... Clica no link da bio, quem tiver alguma dificuldade, chama no direct. Chama que nós você estamos aqui envia o link e explica certinho como faz. Exatamente, gente. Então é isso. Eu agradeço vocês de todo o coração de estarem aqui conosco, ouvindo um pouquinho, né, do que a gente quer passar de todo o coração, né, dos ensinamentos. Nós vamos deixar a live salva no Telegram, né, Ti? Sim. Então, assim, quem quiser entrar também no nosso grupo do Telegram, né? Chama no direct que nós enviamos o link. Isso, só chamar, a gente envia o link pra assistir depois. Às vezes né, alguém quer assistir, o tio, a tia que não assistiu, o pai, a mãe, enfim. Nós vamos deixar lá. E muito obrigado a todos vocês que participaram aqui. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Não tenho. E é isso, gente. Até a nossa próxima live, né? Uma ótima noite. Vai tirar o print? Ah, sim. Gente, vamos tirar o print antes de ir embora. Quem puder, tira um print aí, compartilha nos stories pra divulgar, né? Vamos tirar um print aqui, ó. Fica legal. Do bolo que desabou. Aí, quem puder tirar o print. Quem quiser aí, né, compartilhar. Gente, é isso. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Um bom final de semana pra vocês. E é isso. Tchau.